Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje, então, mais uma história, dando sequência a esse projeto de contação de histórias sobre os pioneiros, da Igreja Adventista. Neste ano de 2023, as histórias da adoração infantil são com temas específicos, contando sobre as histórias dos pioneiros e tudo mais que aconteceu até o surgimento da igreja. Se você precisa de alguma história bíblica com algum outro tema, temos aqui no canal uma playlist com mais de 50 histórias com temas bíblicos diversos para você utilizar, aproveitar ali as ideias para a contação da história. Para a história desse final de semana, você vai utilizar revistas, a revista Adventista como ela é atualmente, ok? O objetivo da história de hoje é contar para as crianças como surgiu, como começou a obra de publicações. Então vamos lá. Olá, crianças, tudo bem com vocês? É muito interessante a gente saber a história, como algumas coisas começaram, Como eram lá no princípio. Estão vendo essas revistas aqui? Elas são recentes e modernas, mas vocês sabiam que a ideia de fazer algo assim como essas revistas começou há muito tempo atrás? Sim, começou lá na época de Tiago e Ellen White. Vamos saber como começou? Bem, Tiago e Ellen White já eram casados, tinham um filhinho chamado Henry. Eles eram bem pobres, tinham pouco dinheiro, mas amavam falar de Deus para as pessoas e decidiram que aonde quer que as pessoas chamassem, eles iriam para falar da palavra de Deus. Bem, mesmo quando não tinham dinheiro, eles se esforçavam e iam. Então eles pensavam, puxa vida, se houvesse um meio de espalhar a palavra de Deus sem termos que viajar tanto para tantos lugares, seria tão bom, seria tão interessante, não é? Deus aprovava os sonhos, os planos dele. E Deus já tinha um projeto na mente dele. Então, um dia, Deus deu uma visão para Ellen White. Deus disse para Ellen White que ela deveria dizer para Tiago que ele precisava começar um pequeno jornal, um jornalzinho. Bem, ela contou isso para ele, mas eles pensavam, como vamos começar esse jornal? Deus disse para Ellen não ter medo, pois esse jornalzinho faria muito sucesso. Tanto que as páginas desses impressos seriam tantas que era como se elas pudessem circundar o mundo, o globo terrestre. Uau! Era muita coisa para aquela época. Tantos impressos que seria capaz de circundar o mundo. Bem, eles decidiram confiar em Deus. Tiago não sabia nem como começar, porque ele nunca tinha feito algo parecido. Mas então ele foi pedir ajuda. Eles mal tinham dinheiro para comer, então precisariam de ajuda nesse início desse projeto. Tiago procurou alguém e disse para essa pessoa se ele poderia fazer as impressões do jornal e Tiago então pagaria depois. O homem aceitou, assinaram um contrato e naquele primeiro início o jornalzinho teve 4.000 exemplares. Uau, era bastante para aquela época, era bastante para um início. E como Deus havia prometido, realmente o jornalzinho foi um sucesso. Muitas pessoas receberam aquele jornal, aceitaram e ficaram encantadas com as verdades escritas ali. Aquele jornal recebeu um nome que Tiago deu e o nome foi A Verdade Presente. As pessoas gostavam tanto daquele jornal que começaram a mandar dinheiro para Tiago White. Que bênção de Deus! Assim, ele pôde pagar o homem a quem fez as impressões para receber depois, e ele continuou então usando esse dinheiro para fazer mais impressos. Passado um bom tempo, esse jornalzinho
agora recebeu um outro nome. Se chamava então Revista Adventista. Depois de um tempo, Tiago White começou a sua própria editora. Já pensou? Ele queria que não apenas aquele jornalzinho fosse impresso, continuasse sendo impresso, mas que muitos outros livros também fossem publicados para alcançar os corações, né, de mais e mais pessoas. Há um texto na Bíblia que diz o seguinte, é o Salmo 40, versículo 5. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Eu queria anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. E assim aconteceu com eles. Deus foi operando tantas maravilhas que eles mal podiam contar as tantas bênçãos que Deus fez. Aquele jornalzinho que começou tão pequenininho foi crescendo. As editoras agora também não era apenas uma, mas eram muitas editoras espalhadas ao redor do mundo. E foi assim que a visão que Ellen White teve realmente se cumpriu, pois até hoje páginas e mais páginas são publicadas como raios de luz ao redor do mundo. Essas páginas, esses livros alcançam várias línguas e vários países ao redor de todo o nosso planeta. Crianças, quando Deus pedir algo para vocês fazerem, deem o primeiro passo com fé e acreditem que se Ele pediu, Ele vai ajudar e vai cumprir. Tudo aquilo que começa com Deus termina bem. Amém? Vamos orar? Nosso querido Deus, que história linda! Nos ajude a confiarmos em Ti, assim como Tiago e Ellen confiaram naquele projeto, que hoje alcança todo mundo. Que nós também possamos ser instrumentos Teus para proclamar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a nossa próxima história.